E aí, tudo bem, pessoal? Tudo certo com vocês? Meu nome é Leonardo, eu sou o professor de Sociologia aqui do nosso curso Arrase no Enem 2015. Legal? Eu estou muito contente, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Acho que vai ser um ano muito legal, vai ser um ano muito divertido, vai ser um ano de trabalho muito intensivo para esse que é o principal concurso público do Brasil, né? Não se enganem, o Enem é um grande concurso público, né? É um concurso público que coloca vocês nas universidades, que garante a vocês o ensino médio, né? Que te dá uma série de possibilidades aí para fazer as suas carreiras engrenarem. Legal? Então, comigo, só de Sociologia, nós teremos 12 aulas nesse início de ano. Depois nós teremos as nossas aulas em conjunto, onde os diferentes professores das 4 grandes áreas do Enem, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática vão se reunir para fazer algumas conversas de revisão com vocês. Vão ser aulas bem interativas, aulas bem dinâmicas, onde a gente vai conversar sobre diversos assuntos, sempre resolvendo as questões dos Enems anteriores. Tá bom? Legal? Então é isso, pessoal. Contem comigo para a sua preparação para esse Enem. E olha só, não se engane em relação à sociologia. A sociologia é aquela matéria nova que apareceu aí no ensino médio faz pouco tempo. Então, infelizmente, eu tenho alguns alunos que ainda se perguntam: sociologia? Para que sociologia? Ou outros alunos pensam assim: sociologia é fácil, eu resolvo com o professor de história, com o professor de geografia. Pessoal, cuidado, não é por esse caminho, não. A sociologia vem sendo muito respeitada pelo Enem. Junto com a filosofia, ela é uma ciência que vem sendo cobrada com muito cuidado, com muita qualidade, legal? Pelas provas do Enem. Então, esqueçam. A prova de Ciências Humanas do Enem contempla essas 4 disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E o mais legal da prova de Humanas é o seguinte: você pega lá uma questão, como a gente vai ver daqui a pouco, e você fica se perguntando: caramba, mas essa prova é de História, prova de Geografia, prova de Sociologia, prova de Filosofia? De qual disciplina é essa matéria, é essa questão? Vocês vão ver que a prova de Ciências Humanas é a que mais consegue interagir, é a que mais consegue intercalar as suas 4 disciplinas. E isso, na verdade, para nós professores é muito legal, é muito divertido, porque é isso que nós queremos, né? Por quê? A gente estuda as matérias separadas, né? A gente tem lá nossa aula de Sociologia, nossa aula de Geografia, nossa aula de Matemática, nossa aula de Química, mas aqui já vai uma primeira dica para a sua preparação para o Enem. Só que quando você abre a tua janela e olha para o mundo, cara, você não vê o mundo dividido assim em matérias. Tá tudo misturado lá fora. Né? Então a matemática se misturando com a química, que se mistura com a história, que se mistura com a geografia. Então, pessoal, se o mundo é misturado, por que a gente vai separar ele para estudar? Por um lado, facilita. Por um lado, nos ajuda a ser mais especialistas profissionais em nossos estudos. Mas, por outro lado, dificulta, né? Dificulta a gente entender o mundo propriamente dito. Então, vamos interagir, vamos misturar, vamos confundir as coisas, porque às vezes faz mais sentido do que dividir. Legal? E é isso que é o Enem. O Enem é uma grande mistura de todas as disciplinas nessas 4 provas que vocês vão fazer. Perdão, 5 provas, né? 4 provas de múltipla escolha, né? A, B, C, D, E, fazer o xizinho lá na alternativa correta, e aquela prova mais temida, né, por muitos de vocês, a prova de redação, que, se eu não me engano, a professora Cleusa já deve estar trabalhando com vocês esse terror do Enem. Então, olha só, eu posso ajudar vocês e muito com as suas provas de redação também.
Legal? Outra dica então para você. As aulas de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, todas as aulas em geral, de todas as disciplinas, mas sobretudo de filosofia e sociologia são muito importantes para as suas provas de redação. Por quê? Porque nas suas provas de redação você precisa ter repertório, você precisa saber falar sobre os assuntos. Você tem uma redação de no mínimo 20 linhas. Então faz o teste aí, malandro. Senta lá e começa a escrever. Vê se você vai conseguir preencher 20 linhas sobre as revoltas populares do Brasil em 2014, ou sobre as greves do funcionalismo público, ou sobre os atentados do Charlie Hebdo, que aconteceram agora há pouco em Paris, na França. Tenta fazer isso, vocês vão ver como falta a vocês repertório, informações, conteúdo para preencher com qualidade essas linhas. Legal? Então vem comigo, então vem com as aulas de sociologia e discutindo cultura, diversidade cultural, política, Estado, cidadania, como nós vamos fazer hoje. Vocês vão angariar repertório, vocês vão angariar informações e reflexões sobre esses assuntos que vocês vão certamente utilizar nas suas provas de redação. Tá bom? Então olha só como é interessante, olha só como é bacana, olha só como é produtivo estudar a sociologia. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu costumo me divertir nessas aulas, tá bom? Vocês já perceberam que eu gosto de mexer muito as minhas mãos aqui, eu vou tentar então sempre dar uma aula dinâmica, dar uma aula em diálogo com vocês, tentando colocar todos esses conteúdos numa linguagem fácil, numa linguagem direta, numa linguagem que você vai conseguir assimilar tranquilamente. Mas você tem uma obrigação. E hoje, na nossa primeira aula, eu quero fazer esse combinado com você. Legal? Combinado é o seguinte, eu digo isso para os meus alunos. Processo de educação, pessoal, é um meio termo entre dois polos. De um lado está o professor, do outro lado está o aluno. Eu vou vir até esse meio. Eu vou como? Eu vou dar aulas em diálogo, numa linguagem acessível, numa linguagem fácil. Eu vou trazer conteúdos interessantes, conteúdos pertinentes que fazem parte da nossa realidade. Eu estudo a prova do Enem e vou tentar traduzi-la para vocês. Então eu venho até aqui. Agora, se você não vem até mim, ou seja, se você não presta atenção, se você não lê livros, jornais, periódicos, portais de informação na internet, se você não discute com os seus colegas os assuntos que nós estamos conversando aqui, se você não pensa sobre eles, enfim, se você não se esforça para aprender, cara, como é que você vai aprender? Não dá. Não dá. Não deixe só para mim a responsabilidade de você aprender. Ela também é, melhor dizendo, ela é sobretudo sua. Essa responsabilidade do aprendizado. Eu sou só um ajudante, legal? E eu espero, então, que a minha ajuda seja produtiva para os seus esforços, nos seus estudos, para alcançar aquele sonho da Universidade Pública Brasileira. Tá bom? Então é isso, pessoal. Contem comigo e vamos lá? Vamos começar a trabalhar? Hoje, então, a nossa aula de ciências humanas, né? A grande área das ciências humanas é sobre... Vamos lá. Aí, estou me achando aqui no sistema. Cidadania, teoria e prática, aula 1 de 2 aulas que nós vamos ter sobre o assunto, tá bom? Seguinte, pessoal, para começar essa conversa, aqui na nossa primeira aula é muito importante também a gente relembrar disso que você está vendo aí, ó. A matriz de competências e habilidades do Enem. Olha só, pessoal, seguinte, vamos fazer um negócio? Você vai lá na internet agora e você vai procurar matriz de competências e habilidades do Enem. Ok? Então faça isso.
Matriz de competências e habilidades do Enem. Dá um pause aqui em mim e vai lá e procura. Depois, estou te esperando aqui, tá bom? Vai lá e faz isso. Fez? Então é o seguinte, moçada. O que vocês estão vendo aí na internet é o conteúdo do Enem, tá? Essa matriz de competências e habilidades foi publicada pelo Enem em 2009. E é isso que cai no Enem. Você se pergunta, o que cai no Enem? Cai tudo no Enem? Não, não cai tudo. Cai isso aí que você tem na mãos, esse documento. A matriz de competências e habilidades do Enem. Só que o Enem é uma prova inovadora, é uma prova diferente dos outros vestibulares, porque ele não tem os conteúdos específicos nessa matriz, né? Então não está lá termodinâmica na física, evolucionismo, genética na biologia, cidadania, cultura e diversidade em sociologia, perdão, segundo reinado em história, né? Relevo do Brasil em geografia. Não, o Enem dividiu o conteúdo, ou ele pensou o conteúdo em relação a competências e habilidades. Ou seja, o que você precisa saber a respeito desses conteúdos? Quais são as suas competências e habilidades em relação a esses conteúdos? Eu costumo dizer para os meus alunos a seguinte frase para explicar o Enem. O Enem não quer saber o que você sabe. O Enem quer saber o que você sabe fazer com o que você sabe. Então, é uma prova prática, é uma prova de intervenção, é uma prova que está menos preocupada em decorar. Se você tem uma cabeçona grande, cheia de conteúdo, que depois que você passa na prova, você simplesmente vai lá, joga tudo para a lata de lixo e apaga, esvaziar lata de lixo, ou seja, você esquece daqueles conteúdos. Porque é assim que funciona muitas vezes o processo educacional, né? A gente vai decorando, e de repente quando a gente resolveu o que a gente precisava com aquele conhecimento, a gente vai lá e apaga, porque ele não serve para mais nada nas nossas vidas. Ele foi ensinado para a gente dessa maneira. E aqui não, o Enem quer saber o que você sabe fazer com isso que você tem na tua cachola. Né? Então, você sabe intervir na vida social? Você sabe entender as informações do jornal, da revista? Você sabe qualificar a sua vida, o seu cotidiano, as suas relações sociais? Enfim, como é que você manipula o seu conhecimento? E é por isso que o Enem está dividido em competências e habilidades. Eu vou tentar, em toda aula minha aqui com vocês, mostrar essas competências e habilidades relacionadas aos conteúdos que eu estou trabalhando com vocês na aula específica, tá bom? Hoje, na aula sobre cidadania, na nossa primeira aula sobre cidadania, eu quero tratar, então, eu trago aqui para vocês as competências, ou melhor dizendo, a competência e as habilidades relacionadas à cidadania enquanto uma teoria. Então lê comigo lá, ó. Vai lá comigo. Competência de área 5, lá na tua matriz, vai lá em ciências humanas. Você tem todas as grandes áreas do Enem divididas ali. Então você tem linguagens, você tem matemática, você tem ciências da natureza e você tem lá embaixo, na última, a última é as ciências humanas. Vai lá, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Tá lá, ó, lê comigo. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Tá certo? E aí, as habilidades, cada grande competência tem 5 ou 6 habilidades abaixo dela. Nessa competência 5, você vai encontrar a habilidade 24, relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades, e habilidade 25, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
Então, moçada, é o seguinte, perceberam? Valorizar a democracia, né? Qualificar, garantir uma boa atuação do indivíduo na sociedade, relacionar cidadania e democracia, identificar, avaliar formas de inclusão social. Então, vejam quantos assuntos entram nesses temas. Então a gente pode falar de fome na África, a gente pode falar da imigração ilegal da África para a Europa, a gente pode falar das desigualdades urbanas do Brasil, a gente pode falar das imigrações ilegais também do México para os Estados Unidos, ou nós podemos falar das revoltas populares, dos movimentos sociais. Moçada, é muita coisa que pode entrar nessas habilidades e nessa competência. Então é impossível você dominar todo esse conteúdo. O que é possível é você ser capaz, olha aqui a lógica do Enem, olha a lógica do Enem. O legal é você ser capaz de ler essa realidade à sua volta e conseguir decifrá-la. E conseguir manuseá-la, entender o que está acontecendo ali ao seu redor. Bacana? Então, novamente, não é decoreba, não é ficar guardando informação, é saber fazer com que o teu cérebro seja capaz de ler essas realidades à sua volta. E a gente vai capacitar o teu cérebro mais ou menos como uma musculação intelectual, aqui, fazendo a relação destas realidades contemporâneas, históricas, geográficas, sociais, culturais, com os conteúdos das nossas diferentes disciplinas. Legal? Então é isso que a gente vai fazer hoje com a cidadania. Cidadania, que é uma palavrinha... Volta aqui um pouquinho então comigo. Cara, eu tenho certeza que você, quando escuta a palavra cidadania, você gosta dessa palavra. Você acha que é uma palavra bonita, você acha que é uma palavra legal, você acha que é uma palavra que faz sentido, você acha que é uma palavra que as pessoas deveriam estar respeitando e fazendo mais. Agora, você sabe o que é cidadania? Se eu te perguntar agora, me dá uma definição de cidadania. Você fala tão bem de cidadania, né? A gente lê no jornal, a gente lê na revista, a gente lê na internet, mas o que é cidadania? Você sabe me dizer? Complicado, né? Viu? Né? A gente usa palavras em nosso cotidiano, a gente usa conceitos sociológicos no cotidiano, mas a gente muitas vezes não sabe o que eles querem dizer, né? O que significam esses conceitos. Então vem comigo, deixa eu trocar uma ideia com você na aula de hoje e na aula seguinte, na aula 1 e na aula 2, para ver se eu esclareço aí algumas dúvidas que você tem sobre cidadania, tá bom? Então vamos lá. Moçada, conhecem esse livrinho aqui, ó? Tá vendo? Tá aí, ó. Esse livrinho deveria estar na casa de todo brasileiro, porque é a nossa Constituição Federal. Isso aqui diz o que você pode e não pode fazer enquanto um cidadão brasileiro. Essa é a nossa atual Constituição. Ela foi aprovada em 1988. Legal? Uma Constituição muito nova, uma Constituição bebê. E olha o tamanho dela, Constituição bem grandona. Ao longo das nossas aulas, a gente vai falar mais sobre essa Constituição e vamos falar sobre o contexto histórico de surgimento e aprovação dessa Constituição. Mas por enquanto eu quero lembrar você o seguinte, essa Constituição foi apelidada, quando ela foi aprovada lá em 1988, de Constituição Cidadã. Isso mesmo, de Constituição
cidadã, de uma Constituição que garante a cidadania no Brasil. Agora lembrem vocês, isso faz todo sentido para o contexto. O Brasil estava saindo de uma ditadura militar e indo para uma democracia. Então o Brasil estava passando de uma época em que os indivíduos não tinham muitos direitos, os seus direitos estavam controlados, reprimidos, para uma época em que esses direitos seriam contemplados. E é por isso, essa Constituição garante todos esses direitos. E é por isso que ela foi apelidada de Constituição Cidadã, né? E é por isso, tá aí, ó, pessoal, tá aí uma definição de cidadania muito fácil, muito simples para vocês. Cidadania, na teoria, muito importante vocês guardarem isso, é um conjunto de leis que garantem a igualdade e a liberdade individuais em um país. Moçada, olha só. Cidadania, então, sempre quando você escutar essa palavra, quando você lê essa palavra, você faz um risquinho nela, puxa uma setinha e escreva lá do lado. Igualdade, liberdade. Igualdade, liberdade. Porque esses são os dois princípios básicos da cidadania. Igualdade e liberdade individuais. Legal? Vocês já viram a Estátua da Justiça? Procurem lá, geralmente a Estátua da Justiça, seja na sua casa, seja lá na internet, seja na sua cidade, se você tiver uma, essas estátuas estão por aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas se não tem, vai lá na internet, procura aí na sua casa e veja foto de alguma Estátua da Justiça. Tem uma muito importante na frente do nosso Superior Tribunal Federal, lá em Brasília, o STF. Essa estátua, ela está vendada. Ela está de olhos vendados e na mão ela tem de um lado a balança, do outro lado a espada. Que ideia é essa? A ideia de que quando a justiça julga, ela não quer saber, ela não olha para as pessoas se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é do Nordeste ou se é do Sul. Ela não quer saber se é hétero, se é gay. Ela não quer saber quem é você. Ela vai julgar, ela vai botar na balança de acordo com os princípios da justiça e ela vai punir. Legal? Então, na teoria, porque eu sei que a tua cabeça já está começando a se mexer aí, você está se perguntando, Leonardo, não é bem assim não na realidade, e você está certo de pensar assim. Na teoria, a cidadania garante a liberdade e a igualdade de todos, numa série de conjuntos de direitos e deveres. E esses direitos e deveres estão aqui, na nossa Constituição Federal, nas diversas constituições federais dos países que garantem, que protegem a cidadania. Então, mais uma dica para você que eu quero escrever aqui para vocês. Moçada, se eu estou falando de igualdade e liberdade, você que está esperto, você que está ligadão aí, você sabe que nós estamos falando a respeito da Revolução Francesa. Nós estamos falando de 1789. Desculpa aqui a minha bagunça nos meus slides, mas vocês conseguem identificar. Isso mesmo, se vocês querem fazer uma relação histórica, a cidadania começa a ser falada, ela começa a ser discutida a partir da Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII. Junto com a Revolução Francesa, nós podemos lembrar da Revolução Gloriosa em 1689 na Inglaterra, 100 anos antes, porém, e ali, uns 20 anos antes da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos também é um evento muito importante para a consolidação da cidadania. Todos esses eventos, então, começam a fazer o quê? Começam a falar para a sociedade daquela época, começam a mostrar para a sociedade daquela época que as pessoas
podem ser iguais perante a lei, coisa que não acontecia até então. Lembram, né, nas suas aulas de história, a gente fala de uma sociedade de castas, de uma sociedade de estamentos durante a monarquia na Europa absolutista. Então é assim, quem é nobre é nobre. E pronto, acabou. Ao longo da sua vida, ela não vai deixar de ser nobre. Não há ascensão social, nem descenso social numa sociedade de estamentos. Quem é colono, quem é vassalo, não vai ser nobre, não vai ser suzerano, ele não vai ascender socialmente. É muito rara a ascensão social durante essa época. E toda essa estrutura social era garantida pela força da nobreza, força política, força econômica e força moral, junto com a religião. A religião, em grande medida, garantia esses direitos. E é claro, o rei estava lá, né? Esses privilégios, melhor dizendo. O rei estava lá com todos os poderes concentrados em seu cargo. O rei era o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele fazia essas leis, ele executava essas leis e ele punia de acordo com essas leis. Ora, é muito poder em uma pessoa só. O cara podia fazer o que ele bem quisesse. Então, a partir desses eventos revolucionários, como a palavra muito bem diz, nós começamos a constituir uma sociedade em que a ideia de liberdade e de igualdade são mais efetivas, são mais jurídicas. Elas estão aqui cristalizadas em leis. Legal? A Constituição Federal dos Estados Unidos, eles só tiveram uma só, eles têm uma só ao longo de toda a sua história. Foi aprovada logo depois da sua independência. Ela não chega a ter 10 páginas, ela é bem menorzinha do que a nossa. E está lá, é um dos grandes documentos da cidadania, junto com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa. Procure esses documentos, leia sobre esses documentos, é a tua parte naquele combinado que a gente estava conversando, legal? Então, é o seguinte, se a cidadania é igualdade e liberdade na lei, essas leis vão estar divididas em 3 grandes conjuntos de direitos. E eu vou terminar a minha aula de hoje falando sobre esses 3 conjuntos. Direitos civis, políticos e sociais. Moçada, direitos civis, liberdade de expressão, de culto, de ir e vir, e o direito à propriedade. Tá lá, ó. Estão observando ali? Esses direitos civis, eles são os direitos básicos de toda a cidadania. Passou alguma coisa na sua cabeça? Você pode expressar esse pensamento. Coisa que, por exemplo, durante a ditadura militar no Brasil, você não podia, porque havia uma coisa chamada censura. O governo aprovava todo livro que seria publicado, toda peça teatral, cinema, música, disco que iam ser lançados, que iam ser encenados, que iam ser feitos. Legal? Então, se o governo vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado, opa, nós temos um problema e nós não temos uma liberdade de expressão. Legal? Liberdade de culto. Você é católico? Você é umbandista? Você é espírita? Você é evangélico? Você é muçulmano? Você é judeu? Você tem o direito de expressar, de praticar as suas diferentes religiosidades dentro deste país. Né? Muito importante se você lembrar que o catolicismo, que a Igreja Católica era o grande poder moral e muitas vezes político numa Europa pré-Revolução Francesa. Então, direitos civis, direitos básicos da cidadania, que são complementados pelos direitos políticos. Direito de votar e ser votado, de constituir partido, por exemplo. Moçada, você tem o direito de formar um partido e seguindo as regras do Superior Tribunal Eleitoral, o STE,
o seu partido vai ser garantido, o seu partido vai ser aprovado e ele vai poder disputar as eleições. Você aí, depois de 18 anos, você pode receber votos e não só dar votos. Esses são os direitos políticos. E, finalmente, os direitos sociais. Direito à educação, à saúde, à moradia. Se você quer escrever ali, os direitos sociais definem uma dignidade mínima ao ser humano. Tá bom? Então é isso. O que é cidadania? Igualdade, liberdade, dividida nesses principais conjuntos de direitos e deveres civis, políticos e sociais. Mas eu termino a minha aula agora te perguntando o seguinte: não é assim que funciona na prática, aí no mundo? Esses direitos são totalmente respeitados? Todo mundo no Brasil tem acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a uma moradia digna? Será que a nossa liberdade de expressão, mesmo depois da ditadura militar, está sendo garantida? Enfim, será que todos os direitos e deveres que estão nesse livrinho fundamental do nosso país estão sendo respeitados nesse país? Uma ova. Claro que não. E você, como brasileiro, sabe muito bem disso. Então a gente precisa entender que a teoria da cidadania não resolve o nosso problema. A gente tem que olhar para a prática dela. E é isso que a gente vai fazer na aula 2. Acompanhe comigo, tá bom? Até mais, pessoal. Te vejo. Tchau, tchau.